O que acontece com o corpo de quem toma creatina todos os dias? Então a creatina é um dos suplementos mais estudados do mundo e mesmo assim muita gente ainda morre de medo de usar. Principalmente por causa de uma frase que já virou quase um folclore. Creatina faz mal para os rins. Mas será que isso é verdade mesmo? Ou será que a creatina é um daqueles suplementos que foram mal compreendidos e justamente as pessoas começaram a acabar com ele, como tantas outras coisas que as pessoas fazem, transformando em um pânico coletivo? Aqui a gente vai falar da dose certa da creatina, não é para você tomar 4 vezes mais. Aí sim, pode ter dano pro rim. Hoje eu vou te explicar de forma clara o que é a creatina, para que ela serve e por que ela vai muito além de academia. Quais benefícios ela pode ter para os músculos, para o cérebro, para ossos. E por que esse medo em relação aos rins precisa ser melhor entendido? Antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou médica, meu nome é Luciana Lavigne, eu tenho mestrado em Ciência da Saúde, pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa e pós-graduação em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica. E aqui no canal eu te ajudo a entender saúde com mais profundidade, sem terrorismo nutricional, sem modismo e sem uma suplementação aleatória. Então fica comigo até o final, porque esse vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga a creatina. Primeira coisa que você tem que entender: a creatina não é uma substância estranha ao corpo humano. Ela não é um composto artificial que foi inventado para fisiculturistas. Ela é uma substância que o seu próprio organismo já produz naturalmente a partir de aminoácidos. Além disso, ela também pode ser obtida pela alimentação, principalmente por meio de carnes, frangos, peixes, ou seja, a creatina já faz parte da fisiologia humana. O que a suplementação faz é aumentar a disponibilidade dessa substância no corpo, especialmente em tecidos que usam muita energia. E aqui está o ponto central. A principal função da creatina é participar da regeneração do ATP. ATP é basicamente o quê? A nossa moeda de energia do corpo. É o combustível imediato das células que usa para gerar energia. Então, quando a creatina está ali disponível em maior quantidade, o organismo consegue repor energia com mais eficiência. É por isso que ela ficou tão famosa no universo da musculação, porque cerca de 95% da creatina do corpo está armazenada nos músculos. E isso favorece força, desempenho, recuperação e ganho de massa muscular. Mas o erro está em achar que a creatina serve só para quem quer hipertrofia muscular, só quem quer que o músculo cresça. Não. Ela vai muito além disso. A creatina também pode ser uma ferramenta muito interessante para prevenir ou reduzir a perda muscular relacionada ao envelhecimento, que é a chamada sarcopenia. E aqui eu quero que você preste atenção, especialmente para você que tem aí mais de 40 anos. Porque a perda de massa muscular não é um detalhe estético. Ela afeta metabolismo, força, equilíbrio, autonomia, risco de quedas, composição corporal, qualidade de vida. Então, uma pessoa que envelhece com menos massa muscular, ela tende a ficar mais frágil, mais vulnerável a quedas, com mais dificuldade para se movimentar e mais dependente com o passar do tempo. Então, quando essa creatina ela ajuda a preservar ou melhorar a massa muscular, ela não está ajudando só ali na composição corporal, está ajudando na funcionalidade, na longevidade. E claro que quando associado ao exercício físico, especialmente a musculação, isso fica ainda mais relevante. Porque o músculo, ele é uma reserva metabólica, é uma proteção que a pessoa tem ali, uma independência, é realmente a prevenção daquela fragilidade. Então, uma parte menor da creatina também está presente no cérebro. E isso faz muito sentido, porque o cérebro é um órgão altamente dependente de energia, ele consome uma quantidade enorme de ATP o tempo todo. Então, quando você melhora essa disponibilidade energética também no cérebro, alguns estudos mostram benefícios em áreas como concentração, desempenho mental, redução do cansaço cerebral. Então isso parece ainda mais interessante em situações de estresse que a pessoa está vivendo, de sobrecarga cognitiva ou privação de sono. Ou seja, a creatina não é só um suplemento para músculo, ela tem um papel realmente importante na saúde mental. E isso para mim já é suficiente para que muitas pessoas comecem a olhar para ela com mais seriedade. Além disso, também existem estudos sugerindo benefícios para a saúde óssea, especialmente em pessoas mais velhas, em idosos. A lógica aqui é simples. Quando você tem mais força muscular, você tem melhor estímulo mecânico e melhor capacidade de treinar. Você também favorece a saúde do osso. Então, em idosos, a creatina ela pode entrar como um apoio na prevenção de osteopenia, de osteoporose,
principalmente quando associada a exercício físico, a boa ingestão de proteínas, a cálcio adequado. Então, se você tem uma boa digestão, você consegue uma boa quantidade de cálcio na sua alimentação, se você bate bem a meta de proteínas. Então, veja o tamanho da mudança de perspectiva. A creatina não é só um suplemento de academia. Ela pode ser uma substância com utilidade muito mais ampla para a saúde do músculo, para a saúde cerebral, para a saúde óssea. E ainda existem estudos investigando o seu uso como apoio em algumas doenças neurodegenerativas e distrofias musculares, com melhora da força e da funcionalidade em alguns contextos. E agora aquele ponto. A creatina faz mal para os rins? A resposta em pessoas saudáveis é não. Não há evidência que a creatina causa insuficiência renal ou cálculo renal. E de onde veio esse medo? Ele surgiu principalmente porque quando a pessoa suplementa a creatinina no exame de sangue pode subir. E como a creatinina é usada como marcador de função renal, muita gente olha para esse aumento e conclui rapidamente que o rim está sofrendo. Só que essa conclusão está errada. A creatinina é um metabólito da creatina. Então, se você aumenta a disponibilidade de creatina no organismo, faz sentido que a creatinina também aumente um pouco e tudo bem. Mas isso não significa automaticamente lesão renal. É como se você olhasse um marcador isolado ali fora de contexto e você transformasse isso em um diagnóstico. Não, não é desse jeito. Uma analogia simples aqui. Você pensa que tem folhas caindo em um parque. Se aparecem mais folhas no chão, não significa que a equipe de limpeza parou de funcionar. Pode significar apenas que existem mais folhas circulando naquele momento. Então, com a creatinina é algo parecido. O aumento do marcador não quer dizer por si só que o rim parou de funcionar, não tem nada a ver com isso. Quando os outros parâmetros são avaliados de forma adequada, os rins continuam funcionando normalmente em pessoas saudáveis que usam creatina da forma correta, de 3 a 5 gramas. Isso é muito importante, porque não dá para interpretar a creatinina isoladamente, sem contexto, sem olhar a função renal completa e sem lembrar que a pessoa está suplementando creatina. Então até aqui você já recebeu informação muito importante. Então aproveite e se inscreva aqui no meu canal, porque aqui eu não fico só repetindo de modo coletivo. Eu te explico o raciocínio fisiológico por trás das coisas para você entender, para você realmente decidir o melhor para sua saúde, não se baseando em mito. Agora, uma coisa que eu vejo muito aqui. Muita gente tenta se suplementar sozinha. Lê uma coisa aqui, vê uma dica ali, compra vários potes, mistura tudo e no fim não sabe nem o que está fazendo. E é exatamente por isso que eu criei o meu curso de suplementação de A a Z, dividir por sintomas de uma forma prática para você entender como e por onde você pode suplementar. Então lá dentro eu te ensino de forma prática e direta o que usar, quando usar, como usar, de acordo com o que o seu corpo está mostrando. Você aprende a suplementar com estratégia, sem erro, sem excesso e sem perder dinheiro. Porque não é só sobre você tomar tudo. É sobre você tomar o que você precisa e quando precisa, por quanto tempo eu uso creatina, por quanto eu não tomo. Então suplemento bom, usado errado, continua sendo um suplemento mal usado. E eu prefiro estratégia do que desperdício. E a creatina que eu falei aqui, como é que você usa? A dose mais comum é de 3 a 5 gramas diariamente. Existe aquela estratégia chamada fase de saturação, com doses maiores no início, mas para a maioria das pessoas o uso contínuo de 3 a 5 gramas já é o suficiente para você ter bons níveis ao longo do tempo. Então você não precisa complicar. A consistência costuma ser muito mais importante do que você inventar protocolos mirabolantes. Em relação ao melhor horário, muita gente pergunta isso. Pelo que os estudos sugerem, tomar creatina próximo ao horário do exercício pode ser interessante, antes ou depois do treino. Mas aqui eu sou bem prática. Mais importante do que o horário perfeito é você tomar todos os dias. Porque a creatina ela funciona por saturação muscular progressiva, não é um efeito agudo como a cafeína. Ela precisa de uma constância. Outro ponto que costuma melhorar a absorção é tomar a creatina junto com carboidrato e proteína. Isso pode favorecer a entrada dela na célula. Existe também a questão da cafeína. Algumas pessoas discutem o seguinte, que a cafeína ela pode atrapalhar parte do efeito ou da absorção da creatina. Então, por precaução, eu acho sensato não usar creatina junto com o café ou pré-treino muito cafeinado aí. Não precisa transformar isso na novela, gente. Você só não precisa misturar tudo no mesmo copo. Então, resumindo a essência desse vídeo aqui para você. A creatina é uma substância natural do corpo, participa de uma regeneração de energia celular, ajuda músculo, cérebro, saúde óssea e tem utilidade muito além da hipertrofia muscular. Interessante, especialmente pessoas que querem preservar a massa muscular, envelhecer melhor, melhorar desempenho físico, reduzir fragilidade e até apoiar a energia mental. E o medo da creatina estragar os rins não se sustenta na forma como é normalmente repetido, pelo menos em pessoas saudáveis, usando a creatina de uma forma adequada. Então talvez o problema nunca tenha sido a creatina, talvez o problema tenha sido, mais uma vez, a interpretação ruim, o medo sem contexto e uma informação espalhada pela metade. E saúde não combina com a informação pela metade. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que ainda acha que a creatina é só para quem tá ali, ó, na academia malhando e que tem medo de usar por causa dos rins.